aqui uns exemplos práticos, né? Eu sempre gosto de trazer a prática. Cumprimento de prazos. Um líder que prioriza o cumprimento de prazos demonstra consistência nas suas entregas. Então, esse é um excelente exemplo. A comunicação transparente. A gente vem de uma cultura de dificuldade de comunicação, que a gente chama de comunicação geracional, que é comunicação entre as gerações, entre pai e mãe, quer dizer, entre pais e filhos, né? Que vai passando. Então, isso é muito recente, né? Porque estamos aí de 3, 4 gerações para trás, né? A gente sofre muito ainda sobre essa dificuldade de comunicação. E a gente leva isso para a vida, para o mercado, para o trabalho, né? Então, a comunicação transparente é muito difícil de desenvolver essa transparência. Eu comecei a fazer treinamentos, enfim, mentorias de comunicação bem nova. Na época, quando eu comecei a estagiar, trabalhei na Petrobras e tudo mais, eu participei de muitos treinamentos voltados para comunicação, porque eu tinha muita dificuldade de me comunicar. E esse era um feedback que meus gestores, né? Eu era estagiária, passaram ali para a instituição, né, no qual eu estava contratada, e eles investiram nessa capacitação. Então, eu trabalhei muito essa questão da comunicação e uma comunicação transparente, que é difícil. Difícil você falar o que você pensa, você abrir com o seu colaborador, assim, ele faz uma coisa ruim, e você fala, por que você está fazendo isso? Olha, isso é um comportamento, você está sendo arrogante falando isso. Mas eu não estou sendo... Tá sim, olha a sua postura, olha como você está comunicando, você está comunicando arrogância. Então, é falar com transparência. E muitas pessoas têm dificuldade de falar. Considera a pessoa arrogante, mas não fala, porque fica com medo que o outro vai pensar, vai sentir que não. É a forma como você vai, né, falar, dizer. Né? E eu passo muito por essas situações de líderes e gestores, até de alto nível, que têm dificuldade de comunicar com o seu colaborador. Teve uma médica que chegou para mim, Dani, eu não sei o que eu faço. A minha secretária, todo dia ela toma um copo enorme de cappuccino daquelas máquinas de cápsula, que é caríssimo. Pô, ela bota 3 cápsulas, faz um jarro de cappuccino de manhã e de tarde. Pô, não dá, aquilo é caro. Ela não está proibida de tomar o café, mas pô, aí também é um exagero. Mas qual é a dificuldade dela comunicar isso com a sua funcionária? Né? Eu que tive que conversar com a funcionária dela. Eu trabalhei numa empresa, numa multinacional, que tinha as máquinas, né, de café e tal. Assim, a única coisa gratuita era o cafezinho preto e todas as outras coisas, né, cappuccino, chocolate, todos os outros produtos assim mais caros era pago. É uma máquina automática e tal. Então, assim, quem queria um pouquinho, uma coisa de um pouquinho melhor qualidade, tinha que pagar lá um valor. Não era um valor alto, era um valor baixo e tal, mas também tudo tem que ter limite. Traz responsabilidade, né? Igual aquela história lá da editora Globo que um aluno contou, né? Um aluno contou que ele trabalhava na editora Globo e tinha umas máquinas dessas nos corredores, né? Que tem café com leite, e você botava lá uma moedinha de R$1 para poder tomar o café. E aí os funcionários estavam reclamando, que achavam um absurdo ter que pagar para tomar o café. E aí esse gestor era um líder, né, supervisor e tal, ele conseguiu pleitear lá junto com a direção e conseguiu a liberação das máquinas.
né? Ninguém precisava mais pagar, todo mundo podia beber ali o seu café à vontade. O que o pessoal estava fazendo? Tava levando garrafa PET, enchendo com o café e tal, para levar para casa. Né? Então, as pessoas abusam mesmo, e isso é comunicação. E outra, sem né? conta que café requentado é ruim pra É caramba. ruim, mas o pessoal leva. O pessoal... Esse é um lugar que eu fiquei maravilhado, né? A gente deu treinamento há pouco tempo, né? Onde tinha uma cozinha lá e tal, uma área que tinha lá biscoito, bebidas em geral, né? Bebidas não alcoólicas, né? Pra deixar claro, né? Senão o pessoal acha que... que tinha lá os valores e você tinha acesso, você podia pegar o que você quisesse, mas era uma questão ética, assim. Você tinha que pagar, mas não tinha nada que te obrigava a pagar. Tinha a maquininha do cartão, ia lá, pagava no cartão. Cartão no Pix e tal. Mas claro, né? Assim, são situações, né? Era uma empresa que também está, assim, num bairro privilegiado, aqui no Rio de Janeiro. E assim, o padrão, né, de colaboradores é uma empresa de colaboradores assim, de alto padrão. Com certeza esse tipo de serviço numa empresa com colaboradores assim, mais simples, com um grau de instrução um pouco mais baixo, era o tipo de coisa que não funcionaria. Muito bem. Continuando aqui com a comunicação. Alguém mais comentou algo? Não. Continuando com a comunicação. O líder que pratica uma comunicação transparente e aberta, compartilhando informações relevantes, feedbacks construtivos, estabelece um padrão de comunicação para toda a equipe. Isso cria um ambiente de confiança, colaboração entre os membros, e os membros se sentem valorizados e engajados. Trabalho em equipe, né? Líderes que valorizam e incentivam o trabalho em equipe, né? A comunicação entre a equipe, participação ali das atividades ali em colaboração, demonstra a importância na cooperação e do apoio mútuo. Isso fortalece os laços entre os membros da equipe e promove senso de unidade e solidariedade. Não é só trabalho. A gente vive numa comunidade, numa sociedade, né? A gente é latino-americano, que a gente adora uma comemoração, né? A comunhão, né? Como muitos chamam, né? Então, não é só trabalho, precisa promover ali na sua equipe ali, reuniões mais leves, aniversariante do mês, comemorações diversas, né? Aproveitar ocasiões, datas comemorativas, enfim. Isso ajuda na comunhão da equipe. Tá? Então, é importante que o líder ele cultive isso também, olhe também para esse lado. Né? Esse lado mais recreativo, vamos dizer assim, né? A Geisa fez o seguinte comentário: mas vocês não acham que estamos inseridos numa cultura do simidão, eu uso e abuso, pois tenho direito? Dificilmente se vê consciência. Vou comentar em cima disso aí. Tem situações, né, que eu vejo acontecer que é muito do carioca. O carioca tem muito essa característica. Se me dão, realmente é direito meu. Como a gente dá treinamentos em outras cidades, e a gente tem a oportunidade de ver colaboradores de outros lugares, a gente tem a possibilidade de ver, né, todo o comportamental. E quando a gente vai para outros lugares, a gente não vê isso acontecer. Por exemplo, São Paulo, por exemplo, Brasília, né? Goiânia, assim, que são lugares que a gente conheceu, o pessoal tem um comportamento diferente. Mas aqui no Rio de Janeiro, a gente é carioca, então a gente convive mais com carioca do que outras culturas, né? Dependendo da região do Rio de Janeiro, isso ainda é pior ainda mais. Tem mais comentário aqui. A Luana Felizardo fez o seguinte comentário, né?
ou eles colocam uma plaquinha, né? Uso para paciente, que não resolve. Não resolve. Aí a Raquel, né, comentou também. Da mesma forma que existem empresas muito rígidas, existe também funcionários sem noção, com certeza. Tem. Geisa Santana, né? Isso aí, Raquel. Vitória, né? Muito bom. Camila Silva. Nesse trabalho em equipe, uma alternativa é ter mais dinâmicas em grupo? É válido? Sim, com certeza. Aí a Daiane, né? Rapaz, o pessoal tá disparando em falar. Eu tô falando aqui, tá cada vez aparecendo mais os comentários. Daiane. Mas é questão de educação. Pessoas que abusam do direito é surreal. Aí a Geisa, né? Obrigado pelo esclarecimento. Carioca fazendo feio. Alguns. Aí, Mara Souza. Boa noite, Dani. Cheguei. Pra quem tá chegando agora, quiser assistir lá do início, né? Porque a gente já tá, ó. Depois é só voltar lá no vídeo. Estamos 1 hora aqui nessa brincadeira. A Vitória Victor. Pior sou eu que estou em um ambiente que não tem reunião com o líder. Isso é terrível. Aí a Mara Souza. Conteúdo importantíssimo. Aí Almir, né? Brincando com a Mara, né? Tá atrasada. A Mara, né? Cacá rindo de desespero. Quem falou da reunião, que não tem reunião com o líder? Vitória. Vitória, convoca você à reunião. Eu já fiz isso, já trabalhei em lugar que não tinha e eu chamava para reunião. Eita, aqui é o comentário da Geisa aqui que dá até tristeza, ó. Já tive líder que era abusivo e depois chamava para almoçar. Ninguém tinha fome. Abusivo também tem, tá, gente? Em todo lugar. Aí a gente precisa ter muito cuidado. É um tipo de treinamento que também passou a ser obrigatório tem pouco tempo, tá? Que é um treinamento nas empresas sobre relações abusivas. Tem legislação falando sobre isso, tá? Então, isso passou a ser obrigatório. Depois eu posso até levantar essas informações, que isso acho que foi final do ano passado, por aí, que passou a ser obrigatório, tá? Eu posso levantar isso e passar para vocês depois no grupo. A Mara Souza tá querendo um treinamento lá em São Paulo da gente. Vamos, Vamos. A gente tem uma parada de curso presencial porque realmente os últimos momentos, esse último ano e tal, a demanda de online tá muito maior, né? Mas assim, vocês que querem aula presencial, curso presencial, chama aí, faz uma campanha. Contrata treinamento corporativo, a gente vai para dentro da empresa de vocês. A gente vai pro Brasil todo, a gente já foi para fora do Brasil. Onde que você já fez? Angola e Moçambique. Aí, somos uma empresa internacional. Isso aí. Muito bem. Então, ó, voltando aqui, exemplos práticos. Falamos de cumprimento de prazos, de comunicação transparente, de trabalho em equipe, de resolução de problemas. Sabe aquele líder que apareceu o problema, ele encara, ele puxa para si, né? Então, é aquele líder que enfrenta os desafios de frente. Isso é muito importante. E desenvolvimento profissional, né? Líderes que investem no desenvolvimento profissional de seus colaboradores. Tem empresa que não libera verba para treinamento. Nunca tem verba. E o líder, né? Eu conheço muitos líderes, né? Que a gente está aqui numa instituição de ensino, que eles compram nossos treinamentos e levam, né? Levam ali para os seus funcionários, né? Compartilham ali com eles, né? Então, existe maneiras de se fazer isso, né? Sem ser reclamar que a empresa não investe.